Meus amados irmãos em Cristo Jesus, vocês são a raça escolhida, os sacerdotes do Rei, a nação completamente dedicada a Deus, o povo que pertence a Ele. Vocês foram escolhidos para anunciar os atos poderosos de Deus, que os chamou da escuridão para a sua maravilhosa luz. Antes vocês não eram povo de Deus, mas agora são o seu povo. Antes não conheciam a misericórdia de Deus, mas agora já receberam a sua misericórdia. Meus irmãos, devo lembrar a vocês que a vida cristã é marcada pela espera, pela escuta e, naturalmente, a resposta. Esperamos a ação de Deus, ouvimos a sua voz e somos chamados a responder com fé e obediência. No entanto, essa dinâmica não é simples. Como diz o dito popular, fácil é dizer, difícil é viver. Muitas vezes esperamos em meio à dor, ouvimos em meio ao barulho do mundo que tenta nos sufocar, desfocar a nossa fé, e ainda hesitamos em responder por causa do medo, da insegurança ou do sentimento de indignidade, que é um fato, pois em nós não há dignidade alguma com relação às coisas relacionadas à nossa fé. Tudo é presente da graça e da bondade de Deus. Nós vivemos pelos méritos de Cristo. Tudo quanto nós temos na nossa vida de fé vem de Deus por meio da sua palavra, e esta palavra habitando em nosso coração, a transformação de vida, a mudança. E quem conhece e reconhece a Cristo pela fé, pode dizer, a exemplo de João Batista: aí está o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Não é qualquer frase, e não é qualquer cordeiro, mas é o Cordeiro de Deus, aquele que assumiu o nosso posicionamento de pecador e assumiu as nossas culpas para dizer: eu vou conquistar a salvação para vocês, eu conquistei a salvação para vocês. E esta salvação agora, por causa da minha obra redentora, por causa da morte na cruz e a ressurreição, são para todos os pecadores. Vejamos, os textos bíblicos que nós ouvimos há pouco nos colocam exatamente neste movimento. Eles falam de um Deus que age, chama, sustenta, e de um povo que espera, e é chamado pelo nome, e é convidado a ser aquele que segue o Cordeiro de Deus, que ouve a voz do bom pastor e que segue este bom pastor, que é o povo chamado a ser o rebanho deste bom pastor. Isto podemos dizer pelo fato que os Salmos 40, versículo 1 a 11, nos apresenta a experiência pessoal de alguém que esperou com paciência e viu o próprio Senhor Deus agir. Por sua vez, em Isaías 49, 1 a 7, que nós ouvimos há pouco também, amplia esse horizonte e fala que o chamado do servo do Senhor, escolhido desde o ventre, para ser também a luz para todas as nações. Ou seja, o nosso Senhor, Ele não veio para um grupo de pessoas só, não veio para os brancos, para os negros, para os indígenas, veio para toda a humanidade. Todos precisam ser salvos mediante a pregação e o testemunho desta pregação e a vivência, consequentemente, desta palavra que nos é anunciada. Por sua vez, em 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 1 a 9, o apóstolo Paulo lembra a igreja que foi chamada por Deus e que é sustentada por Cristo e firmada na graça. O que é a graça de Deus? Significa que tudo quanto nós temos é presente e gratuito de Deus. O fato de nós estarmos aqui, o fato de nós ouvirmos a palavra, é resultado da ação de Deus, o Espírito Santo, que nos motivou e nos moveu a estarmos na casa do Senhor. Meus amados irmãos, e por sua vez no Evangelho de João, versículo 29 a 42, ouvimos o testemunho decisivo de João que diz: eis o Cordeiro de Deus, que leva dois discípulos a deixarem tudo para seguir Jesus. Isso precisava acontecer, pois
João tinha certeza de que era preciso que Jesus ficasse conhecido, ficasse mais conhecido do que o próprio João, que então batizava na beira do Jordão, ele que tinha uma vida totalmente peculiar e diferente daquilo que nós estamos acostumados a vivenciar. Pois diz o texto a respeito de João, que ele se alimentava de mel silvestre, comia gafanhotos, vestia peles de animais, assim por diante, e lá estava ele no deserto anunciando. Ele falou a respeito do Senhor Jesus, conforme o Evangelho de João, capítulo 13, versículo 30, ele tem de ficar cada vez mais importante e eu menos importante. Que assim também seja conosco. Tudo aquilo que o Senhor Jesus fizer em nossa vida, recebamos com humildade, para que não ofusquemos a graça e o poder de Deus que habita no coração do pecador, para que esta graça e esse poder de Deus seja proclamado e seja motivo de alegria para as outras pessoas que ainda não conhecem ao Senhor e Salvador. Esses textos nos conduzem a uma pergunta central: quem é esse Deus que chama, sustenta e envia? E ao mesmo tempo nos confronta com uma outra pergunta igualmente importante: como nós temos respondido ao chamado daquele que tira o pecado do mundo? Deus nos chama, e como é que eu tenho respondido? Eu tenho ouvido ou tenho feito de conta que eu tenho ouvido? Eu tenho dito que muitas pessoas passam pela igreja, não a igreja pelo seu coração. Ou seja, muitas passam pelos bancos, pelas cadeiras da igreja, mas não deixam que a palavra passe pelo seu coração e faça morada. Pois vem já pensando o que vou fazer depois do culto, o que vou comer, o que vou jantar, aonde vou passear no dia de amanhã, com quem vou festejar e assim por diante. É preciso que nós baixemos a nossa guarda e deixemos o Espírito Santo realmente adentrar em nosso coração e transformar a nossa vida, para que nós tenhamos convicção e certeza de que o Cordeiro de Deus também é aquele que tira o nosso pecado, nos perdoa e nos dá uma nova vida. Vejamos, temos vários exemplos de pessoas que são chamadas durante o contexto bíblico. Poderíamos destacar inúmeras pessoas, mas entre eles recordo de Abraão, que devia sair da sua terra e ir para uma terra distante. E Deus tinha planos por meio de Abraão, chamado por causa do chamado que recebeu, de ter seguido, ouvido a voz do Senhor. Ele é chamado como o pai da fé, aquele que demonstrou que pela fé todas as pessoas são salvas e alcançam o conhecimento a respeito do Deus eterno. Também podemos ainda recordar José, que por meio da inveja, de certo modo, foi chamado ao Egito, levado por Deus ao Egito, sendo ele então sendo usado seus irmãos para o venderem como escravo, mas lá do Egito se cumpre então a promessa a respeito do Filho de Deus, pois depois toda a família de Jacó vai para o Egito e, se cumprindo as profecias mais tarde a respeito do Salvador Jesus, todo o povo é tirado da escravidão por meio da libertação, a qual Moisés foi chamado para tirar o povo de Israel do Egito, da escravidão, e levar para a terra prometida. Entre eles, mais tarde, no tempo de Jesus, o próprio Senhor Jesus é levado ao Egito para depois ser trazido de lá, e assim todas as profecias a respeito do Messias se cumprem. Também podemos apontar para várias pessoas que foram chamadas para serem profetas, os próprios galileus que foram chamados para serem apóstolos, e também nós, que mediante a pregação do Evangelho somos chamados a esperar em Cristo Jesus. Muitas vezes nós olhamos e achamos que, bom, Deus agiu naquele tempo somente, mas olhe para você, olhemos para o nosso coração. Nós não estamos aqui na igreja, não somos cegos, não ouvimos o Evangelho por uma obra do acaso. É Deus que nos chama e nos convence por meio da pregação do Evangelho que nós somos importantes para o seu reino e que Deus tem propósitos para a vida dos outros por meio da nossa vida. Meus amados irmãos em Cristo Jesus, é preciso que todos nós
continuemos escutando a voz do Senhor, e em resposta servimos em obediência à sua palavra. Por ele nós assim conhecemos o próprio Deus, que é bondoso e misericordioso. Esta é a vida cristã, um povo que ouve, espera e vive essa fé a qual o Evangelho nos promete. Mas isso não significa, como alguns têm pensado e têm ensinado muitas pessoas de modo errôneo, de que ser cristão é motivo de você ter riquezas materiais. Essas coisas, se Deus quiser dar para nós, Ele vai dar no tempo dele, mas a maior riqueza é a certeza da salvação. Isto é impagável, não tem valor no mundo que pode pagar a certeza de que, mesmo que nós morramos, percamos a vida hoje, tenhamos em Cristo a vida eterna. Por isso, à luz desses textos, somos convidados a reconhecer que a fé cristã não começa com a nossa iniciativa, mas com a ação graciosa de Deus. Ele nos chama, nos alcança na espera, nos sustenta na fraqueza e nos conduz a seguir Jesus, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo e começa pelo nosso pecado. Nesse sentido, o nosso Deus é um Deus que ouve o clamor dos que esperam. É o que nos aponta o Salmo 40, versículo 1 a 11. O Salmo 40 começa com uma confissão profundamente humana e ao mesmo tempo cheia de esperança. Diz o salmista: esperei com paciência pela ajuda de Deus, o Senhor. Ele me escutou e ouviu o meu pedido de socorro. Aqui não encontramos um herói espiritual que nunca sofre ou duvida. Encontramos alguém que espera. A pessoa, o salmista, ele espera de maneira que no tempo de Deus será ele atendido. E essa espera não é passiva, mas marcada por confiança. Esperar pelo Senhor, na linguagem bíblica, não significa cruzar os braços, mas lançar-se nas mãos de Deus quando já não há mais recursos humanos. Ou seja, é preciso que a gente, o quanto antes, baixe as nossas guardas e digamos: Senhor, não deixe que eu dê um passo adiante, pois se eu caminhar mais um passo, cada vez mais eu vou me afundar nas profundezas do meu pecado. Venha, me visita, me transforma, me faz um novo ser por amor de Jesus. O salmista descreve sua situação como um poço de desespero e um brejo de lama onde ele se encontra, segundo ele. Diz o texto do versículo 2 do Salmo: tirou-me de uma cova perigosa e um poço de lama. Essa imagem revela instabilidade, insegurança e perigo. Quantas vezes a nossa vida também parece assim? Situações em que o chão parece desaparecer debaixo dos nossos pés, em que nós não sabemos para onde ir, aonde pedir socorro, em que a fé nessas horas é colocada à prova e a gente, num ato de angústia de Senhor, e agora? Então vem a ajuda do Senhor e Ele nos atende na nossa necessidade. E quando chegar o dia da nossa morte, também será assim. Vamos nos sentir abandonados por todos. Não terá colo de pai, mãe, filho, esposa, esposo que possa nos apaziguar no nosso coração. Na hora derradeira será um momento difícil, e é nessa hora que o Senhor Deus diz: eu te sustento, eu te seguro pela mão poderosa e te recebo no reino celestial. Por isso que é tão importante nós confiarmos no Senhor Jesus. Por isso é tão importante nós não abandonarmos a palavra de Deus que realmente transforma. Eu tenho dito e fico com tristeza no coração quando eu vejo que muitas pessoas têm desperdiçado a oportunidade de ouvir o Evangelho. É preciso, meus amados irmãos, que compreendamos a beleza da vida. Literalmente perde o brilho quando vem as situações difíceis. Murchamos como planta sem água exposta ao sol, mas o
centro do salmo não está no poço, e sim na ação de Deus, quando o salmista mesmo diz: tirou-me de uma cova perigosa e de um poço de lama, ele me pôs seguro em cima de uma rocha e firmou os meus passos. Deus é aquele que desce até onde estamos e nos coloca em lugar firme. A resposta do salmista é louvor e testemunho. Ele também diz: ele me ensinou a cantar uma nova canção, um hino de louvor ao nosso Deus. Quem de nós, nos momentos de angústia e de sofrimento, quando pediu e clamou pela ajuda do Senhor, foi atendido, não se sentiu num estado de graça? É algo indescritível, algo que, quando sentimos, as palavras não conseguem descrever. Tamanha é a sensação de paz e tranquilidade que o próprio Senhor nos dá. Esse louvor não é apenas individual, ele se torna testemunho público quando o próprio salmista diz: quando virem isso, muitos temerão o Senhor e nele porão a sua confiança. A experiência pessoal da salvação se transforma em anúncio da graça de Deus. O salmo também deixa claro que Deus não se agrada de um culto vazio, desconectado da vida. Tu não queres animais oferecidos em sacrifício, nem ofertas cereais. Não pediste que animais fossem queimados inteiros no altar, nem exigiste sacrifícios oferecidos para tirar pecados. Pelo contrário, tu me deste ouvidos para ouvir, e por isso respondi: aqui estou, as tuas instruções para mim estão no livro da lei. Meus irmãos, a nossa vida de fé precisa ser repensada todos os dias. Deus deseja obediência de cada um de nós, confiança e um coração disposto a realmente ouvir e seguir as orientações. Que triste é para cada um de nós se nós sairmos da igreja e dissermos: que legal, foi um culto legal, e se nós não colocarmos em prática aquilo que nós ouvirmos hoje à noite. Essa disposição prepara o caminho para compreendermos o chamado do servo do Senhor em Isaías e finalmente a revelação plena em Cristo Jesus, conforme o texto do Evangelho. Por meio do profeta Isaías, nós conhecemos um Deus que chama desde o ventre e faz do fraco um instrumento. Em Isaías 49, que nós ouvimos a voz do servo do Senhor que declara: nações distantes, escutem o que eu, o servo de Deus, estou dizendo. Prestem atenção, todos os povos do mundo. Eu ainda estava na barriga da minha mãe quando o Senhor me escolheu. Eu nem havia nascido quando Ele me chamou pelo nome. Algo muito parecido nos é dito no Salmo 149, quando fala que Deus conhece os nossos dias, quando ainda nem a nossa mãe sabia que nós estávamos crescendo em silêncio no seu ventre. Deus já conhecia todos os nossos dias, Deus já nos cuidava, nos protegia e nos amparava. E o salmista agora, Isaías, o profeta, agora também testifica a este respeito. Aqui vemos que o chamado de Deus acontece e antecede qualquer mérito humano. Deus tem um plano que é eterno, e um dos aspectos é: Deus quer o seu povo com Ele, e faz isso mediante a obra redentora do Senhor Jesus Cristo, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Antes de qualquer ação, já há eleição. A eleição para que nós possamos ser salvos em Cristo Jesus mediante a fé. Eu sei que muitas denominações vão dizer que aquele que foi salvo uma vez, salvo pela vida toda, e aquele que está condenado, condenado pela vida toda, achando que Deus escolheu alguns, criou alguns para serem condenados, lançados no inferno. Não é verdade. A Bíblia diz que todos em Cristo Jesus podem ser salvos, todos têm o mesmo direito e a mesma oportunidade, e que alguém, quando rejeita a palavra, não interessa quem é, se viveu a vida toda uma vida correta aos olhos de Deus, mas no final da vida rejeitou essa palavra, vai perder a salvação, pois a salvação acontece no hoje e no agora.
não tem a ver com o que eu fiz no passado. O meu passado fica no passado e o meu presente define a minha eternidade. Por isso a fé em Cristo Jesus é permanente, é viva, é real, é presente. Não dá para eu brincar, hoje eu vou ser cristão, não, hoje eu vou ser mundano, hoje eu vou servir a Jesus, não, hoje eu não quero saber de Jesus. Ou estou com Cristo ou não estou com Cristo. Não existe meios caminhos na vida de fé e na comunhão com o Senhor. Meus irmãos, aqui nós vemos, por meio do profeta Isaías, que o chamado de Deus é para que o sirvamos, que vivamos a vida que Ele oferece em Cristo Jesus. O servo não se apresenta como alguém autossuficiente, pelo contrário, ele confessa a sua sensação de fracasso. Diz o texto de Isaías 49, versículo 4: mas eu pensei, todo o meu trabalho não adiantou nada, todo o meu esforço foi à toa. Mesmo assim, eu sei que o Senhor defenderá a minha causa, que o meu Deus me recompensará. Vocês lembram da história de Jó? Jó foi um homem fiel a Deus e perdera tudo, porque Deus permitiu que o inimigo o tocasse. Perdeu todos os seus bens, seus filhos, parte da sua saúde. Diz o texto que raspava as feridas com cacos de telha. Mas Jó confessa que ainda nesta vida ele veria a obra do Senhor Deus, ainda nesta vida ele veria Deus vir acudi-lo. Isso eu e vocês também podemos ter certeza. Ainda nesta vida o Senhor quer nos acudir e vai nos acudir. Essa confissão é profundamente consoladora. Mesmo o servo do Senhor experimenta o sofrimento de inutilidade e cansaço. Ainda assim ele confia: o Senhor defenderá a minha causa, que o meu Deus me recompensará. Deus responde reafirmando o chamado e ampliando sua missão. Diz o texto: o Senhor me disse: não será apenas o meu servo que trará de volta os israelitas que ficaram vivos e criará de novo a nação de Israel. Eu farei também com que você seja uma luz para os outros povos, a fim de levar a minha salvação ao mundo inteiro. Deus bíblico não pensa pequeno. Sua salvação não se limita a um grupo, mas alcança os confins da terra. Jesus, quando está prestes a subir aos céus, ele diz: anuncia o Evangelho, sejam minhas testemunhas aos confins da terra. Chegou até Macapá. Que bom que chegou o Evangelho até nós. E agora, onde nós estivermos, na nossa casa, entre os nossos familiares, lá no nosso trabalho, sejamos nós aqueles que levemos o Evangelho aos confins, para que outras pessoas também conheçam a palavra do Senhor. O Senhor, o Santo Deus de Israel, o seu Salvador, fala com o seu servo. O Senhor diz ao seu servo: reis e príncipes verão o seu poder, eles virão e se ajoelharão aos seus pés em sinal de respeito, pois eu, o Senhor, cumpro as minhas promessas. Eu, o Santo Deus de Israel, escolhi você para ser o meu servo. O servo sofre a rejeição, mas Deus o glorifica. Essa dinâmica se cumpre plenamente em Jesus, o Cordeiro de Deus, que é rejeitado, crucificado, exaltado para a salvação do mundo. Este mesmo Deus que sustenta a igreja na graça. Paulo vai nos dizer em 1 Coríntios 1, versículo 1 a 9, por isso que ao escrever, Paulo começa lembrando que a igreja não é fruto de um projeto humano, mas do chamado de Deus. Ele diz: eu, Paulo, que fui chamado pela vontade de Deus para ser apóstolo de Jesus Cristo. A vida cristã existe porque Deus chama. Ninguém vem na igreja porque tomou uma decisão pessoal, mas porque o Espírito Santo visitou o nosso coração e diz: você precisa me ouvir, você precisa me ouvir, porque eu quero que você entenda o amor de Deus para contigo. Isso é para todos nós. O Espírito Santo não se cansa de interceder em nosso favor.
para que nós sejamos acolhidos na graça e no amor de Deus. Paulo reconhece os dons da igreja, mas não os separa da fidelidade de Deus. Diz ele, no versículo 7, vocês não têm deixado de receber nenhum dom espiritual. O centro não são os dons, mas Cristo. Diz ele, Cristo vai conservá-los firmes até o fim. Não tem salvação se não tiver Jesus na nossa vida. A base da segurança cristã não está na perfeição da igreja, não está na nossa maneira perfeita de viver, ou que nós achamos que é perfeita, mas na fidelidade de Deus. Diz o próprio versículo 9 de 1 Coríntios: Deus é fiel. Ponto. Essa afirmação é fundamental. A igreja vive entre falhas e conflitos, mas permanece sustentada pela graça. Assim como o salmista foi tirado do poço, como o servo foi sustentado na aparente inutilidade, assim também a igreja é mantida firme, não por sua força, mas pela fidelidade de Deus revelada em Cristo Jesus. Isso pelo fato que Jesus é o Cordeiro de Deus, conforme diz o evangelista João, no capítulo 1, versículo 29 a 42. Neste sentido, todos os textos se encontram no Evangelho. João Batista aponta para Jesus e declara: aí está o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Nessa frase, ele concentra toda a teologia do Evangelho, toda a graça, a abundância da misericórdia de Deus, pois somente em Jesus tem sentido nós vivermos. Jesus é o Cordeiro, aquele que se oferece em sacrifício, cumprindo as promessas do Antigo Testamento. Ele não apenas cobra o pecado, mas ele o tira. João reconhece que a sua missão é preparar o caminho. Ele diz no versículo 34: eu vi isso e por isso dou testemunha de que ele é o Filho de Deus. O testemunho de João gera um movimento. Vejamos, 2 dos seus discípulos ouvem e seguem Jesus. O encontro é simples, quase cotidiano, e perguntam: mestre, onde o Senhor mora? E Jesus lhes diz: o que é que vocês estão procurando? Essa pergunta ecoa até hoje, e digo para vocês: o que você está procurando? O que você vem buscar na igreja? Rever os amigos? Tirar uma folga da sua casa? Ver novos horizontes? Ou vens buscar a Cristo teu Senhor e Salvador? Queira a Deus que possamos responder a exemplo de André, que vai e fala para o seu irmão: achamos o Messias, e que tenhamos a humildade de dizer: eu vou na igreja porque eu preciso do Senhor Jesus, pois se eu não tiver o Senhor Jesus, eu não sou ninguém e não tenho ninguém. Meus irmãos, o que nós buscamos? Segurança, sentido, perdão, vida nova? A resposta de Jesus é um convite: venham a mim. Ele nos convida para que nós possamos ir até Ele, e nele, então, sermos completos em todas as coisas e nossas necessidades. Deus permita que o teu coração, o meu coração, confesse: busco o Messias na casa do Senhor, busco o Messias, pois ele é o meu Salvador, pois o encontro com o Cordeiro gera testemunho, assim como o Salmo 40 nos fala. Por isso, imagine alguém preso em um pântano. Quanto mais se debate, mais o afunda. Grita, e gritar parece ser inútil, esperar parece ser desesperador, mas de longe alguém ouve o clamor. Essa pessoa se aproxima e estende uma corda firme, pisa em solo seguro e puxa com força. O resgate não depende
da força de quem está preso num lamaçal. De nada adianta a pessoa que está presa num lamaçal se debater, mas da firmeza de quem puxa, daquele que está fazendo o resgate. Pois se este desistir, o resgate não irá acontecer. Assim é a ação de Deus nesses textos de hoje. O salmista estava no poço, diz o texto. O servo se sentia inútil, diz o texto de Isaías. A igreja de Corinto era frágil, conforme o próprio Paulo testemunhava. Os discípulos estavam procurando sentido para as suas vidas. Afinal de contas, ouviram João Batista falar a respeito do Messias, proclamar que era preciso mudar de vida, arrepender-se dos seus pecados, gerar frutos de arrependimento. Tudo bem até aí, tudo certo, nada de errado. Mas quem é que iria bancar o perdão dos pecados? Quem iria bancar a certeza de que agora eu tenho perdão? E aí eles encontram o testemunho de João Batista. Aí está o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Por isso, os textos de hoje nos mostram um Deus que age antes de nós, por nós e conosco. Ele ouve o clamor dos que esperam, chama desde o ventre, sustenta a igreja na graça e aponta para Jesus. O Cordeiro que tira o pecado do mundo é apontado. Nós o conhecemos, nós cremos, e hoje nós podemos dizer: eu também tenho a salvação, pois achamos o Messias, e não achamos ele nas loucuras de alguns pregadores que dizem fazer milagres, fazer coisas estrondosas. Nós achamos o Messias na palavra do Senhor, e essa palavra transforma dia após dia e nos garante que nós não estamos abandonados neste mundo. Diante disso, somos convidados a confiar, mesmo quando estamos no poço. Somos convidados a servir, mesmo quando nos sentimos fracos, a permanecer na comunhão, mesmo em meio às falhas, e sobretudo, somos chamados a seguir Jesus. A seguir Jesus. Que nós possamos, como primeiros, assim como os primeiros discípulos, ouvir o testemunho. Aí está o Cordeiro de Deus. Responder ao convite de Cristo e dizer: com a vida e com as palavras, nós encontramos o Cordeiro de Deus. Amém.